Olha só o que o Hamilton disse depois do GP da Holanda. Win. I want to win. I'm here to win, and it is difficult when you see, when you're looking ahead and you see the two Mercedes drivers. They get the call and it's done, and they execute straight away. They let Kimi by and let him get on with the race, and I was on a different strategy, and it's not the same here, and that's a little bit difficult, but we just have to we'll take it offline, and when I go back now, I'll speak to them about it. Bom, vocês ouviram aí, mas eu só ouvi mimimi. É uma pena um maior campeão da categoria ficar aí chorando porque o companheiro de equipe não deixou ele passar, a equipe não pediu para o companheiro deixar ele passar. Eu acho isso muito feio. Mas não foi só o Hamilton que ficou bravo com a estratégia da Ferrari. Leclerc também não ficou satisfeito. E o Fred Vasseur tentou explicar. E teve uma coisa que ele falou assim, que eu confesso que na hora que eu li, me chegou a arrancar até uma risada. E eu vou contar isso para vocês, vamos tentar entender essa estratégia da Ferrari e por que os dois pilotos saíram insatisfeitos. Sejam muito bem-vindos, eu sou o Bueno e este é o Bootkin GP. Só lembrando que a Minimal Club é parceira aqui do canal do Bootkin GP e eles têm as melhores camisetas do Brasil. O grande diferencial delas é que elas são feitas de algodão egípcio, que na prática não desbota, não amassa, não encolhem, além de serem extremamente confortáveis e serem ali cores básicas, camisetas lisas, inteiras, sem estampas, sem firula, sem nada para você, homem raiz ali que gosta de se vestir bem, sem muita firula, muito colorido, nada disso. E para adquirir sua camiseta, acesse o link aqui na descrição do vídeo, ou então o QR Code, e vai lá e compre o kit com 4 camisetas e use o cupom BOOTKINGP que você ganha 22% de desconto. Então vai lá, minimalclub.com.br e faça o seu pedido. Hamilton falou que, meu Deus, eu queria vencer, a Ferrari atrapalhou porque eu ia para o pódio, porque devia ter deixado o Leclerc mandar passar, deixado eu passar, porque na Mercedes eles dão a ordem, eles cumprem aquela coisa toda. O Hamilton deve estar com saudade da época que ele corria contra o Bottas, né? Então aí ele ficou com. Deu essa saudade, né? Onde lá ele era o rei e tudo era para ele. E na Ferrari, aparentemente, não é bem assim que funciona. E como eu falo sempre, né? Vocês sabem a minha opinião sobre isso. Eu acho isso muito feio e não é assim questão de ser saudosista nem nada, mas eu sou da época, né? Que era Senna contra Prost, Piquet contra Mansell, ou Lauda contra o Prost. Até o próprio Hamilton contra o Alonso, né? O Hamilton contra o Alonso, né? Quando chegou na Fórmula 1, peitava o companheiro de equipe, o próprio Hamilton contra o Rosberg. E agora fica aí nessa coisa de que não, tem que deixar passar, não, deixa ele passar, eu quero vencer. Ô Hamilton, você quer vencer? Você quer ir pro pódio? O seu companheiro de equipe também queria ir pro pódio. Os dois queriam pro pódio. Então, não pensa que só a sua corrida que importa. O seu companheiro também queria ir pro pódio. E aí, assim, vamos lá. O que aconteceu? Qual que foi o rolo aqui? O Leclerc passou na frente do Hamilton na largada e estava atrás do George Russell. E o Russell largou de pneus médios, enquanto o Hamilton e o Leclerc largaram de pneus macios. O Russell parou na volta 17, colocou pneus duros. O Leclerc fez a primeira parada na volta 21 e colocou pneus médios. E o Hamilton parou na volta 25 e colocou pneus duros. Então o Hamilton, dos três, no primeiro stint, foi o último a parar. O Leclerc estava com pneus médios, que além do Russell, o Lando Norris também tinha largado ali, e o Antonelli também tinha largado com pneus médios, e a Ferrari botou pneu médio no Leclerc. Só que o Leclerc não estava assim, pela Ferrari, né? O Leclerc não estava num ritmo muito legal, e ia chamar o Leclerc para uma segunda parada para colocar pneus duros com o Leclerc. E o Hamilton, a estratégia do Hamilton, pelo menos o que o Fred Vasseur falou, era de talvez levar o Hamilton até o final da corrida, fazer uma parada só, esperando de repente que entrasse um safety car, um virtual safety car, mas deixar o Hamilton na pista o maior tempo possível. E tem uma frase que eu achei legal, que ele falou assim, não queríamos revelar a estratégia para ele nessa fase, porque não queríamos dar visibilidade aos concorrentes. Então o Hamilton às vezes estava perguntando no rádio ali o que ele tinha que fazer e tal, e a Ferrari não queria revelar nem para o Hamilton qual era a estratégia dele para não, digamos assim, enganar as outras equipes. Mas porra, não tem um código aí, plano C, plano D, para... Confesso que eu dei risada quando eu li isso aqui.
E o Hamilton, de pneus novos, parou na volta 25, de pneus novos, e começou a tirar a diferença do Leclerc. Até que ele se aproximou do Leclerc. E a Ferrari queria chamar o Leclerc de novo para o box. Só que o Leclerc queria, na cabeça dele, assim, para ele estava os pneus estavam ok, e ele queria ficar mais tempo na pista para quando o Russell parasse de novo, ele ter uma vantagem de pneus em relação ao George Russell, pneus mais novos, para poder, quem sabe, atacar no final e fazer a ultrapassagem no George Russell. Então a Ferrari chamou o Leclerc para o box, só que o Leclerc não foi. O Leclerc falou, não vou pro box. Como assim, né? Que vai estragar a corrida desse jeito, parando 2 voltas depois do Russell. E ele queria ficar mais tempo, né? Então, e até o Leclerc falou também, né? Que falou assim, que ele falou depois, né? Que a única coisa que me incomodou um pouco, admito, que foi que estávamos tentando pressionar o Russell para que ele parasse. Então poderíamos ter ficado mais tempo na pista para criar uma diferença maior de pneus. No final, porém, me vi 5 segundos atrás do Russell com pneus praticamente iguais, tendo parado quase ao mesmo tempo. Então o Leclerc ficou bravo, e o Leclerc também ficou bravo com a questão assim da estratégia, né, e até meio que dando uma resposta para o Hamilton, que ele falou assim, antes da corrida discutimos as preferências, e essa era a minha. Então no início da volta, a equipe me pediu para parar nos boxes, mas no final da volta pediram que eu permanecesse na pista, e foi o que eu fiz. Depois, acho que 2 voltas depois, eu parei nos boxes. Então, o Leclerc está reclamando que a Ferrari pediu para ele parar, depois pediu para ele ficar, o Leclerc questionou, né, a Ferrari pediu para ele parar, o Leclerc questionou, daí a Ferrari pediu para ele continuar, e depois pediu para parar de novo. E segundo o Leclerc, essa estratégia da Ferrari não fez com ele, né, não fez sentido, porque a vantagem que ele podia ter em relação ao Russell por ter voltar depois no outro stint com pneus mais novos, se perdeu. E o Lewis Hamilton, o que acontece? O Hamilton, segundo algumas matérias que eu li aqui, o Hamilton ficou algumas voltas ali atrás, acho que 2 voltas atrás do Leclerc, e ele teria perdido mais ou menos 2,5 segundos. E aí a gente volta lá para o final, né, quando no segundo stint, quando o Antonelli e o Norris pararam e o Hamilton estava ainda na pista com seus pneus duros, e aí o Antonelli e o Norris e o Antonelli chegaram no Hamilton e passaram o Hamilton. E logo depois entrou o Virtual Safety Car, né, com o abandono do Ocon, o que, se o Hamilton ainda não tivesse perdido as posições pro Antonelli e pro Norris, ele poderia usar o Virtual Safety Car, parar e voltar ainda em primeiro com pneus novos e poderia, quem sabe, até ganhar a corrida. Na conta do Hamilton, esses 2,5 segundos, digamos, que ele perdeu em relação a Charles Leclerc, fizeram a diferença. Faria com que ele não fosse ultrapassado e que quando quando o Safety Car virtual entrasse, ele ainda não teria sido ultrapassado e, como falei, fazer o pit stop e voltaria em primeiro. Faz sentido? Faz. Mas, é aquilo que eu falei, a gente está olhando a corrida só da ótica do Hamilton, né? O Leclerc também estava fazendo a corrida dele, também queria ir para o pódio, e se ele deixasse o Hamilton passar, talvez ele perderia o pódio até para o Hamilton. E, obviamente, que ele não queria perder o pódio para o Hamilton. Então, assim, eu acho que a Ferrari também pensou um pouco isso, assim, né? Tipo assim, não, deixa os caras correr, deixa cada um fazer sua corrida, até porque eles iam tirar o Leclerc da frente do Hamilton, chamando o Leclerc para o box. Não ia precisar dar uma ordem. Enfim, e, final das contas, nem o Hamilton, nem o Leclerc foi para o pódio. Os 2 pilotos ficaram insatisfeitos, né, com a estratégia da equipe. O Vasseur falou que depois vai conversar com os dois para resolver isso aí. Mas, assim, eu sempre sou a favor de realmente não ter ordem. Podia até ser que, de repente, o Hamilton... Cara, podia. Mas, assim, eu sou a favor de deixar as coisas serem decididas na pista, até porque nada garante. Eu acho que os 2 pilotos têm que fazer cada um a sua corrida e deixar as coisas se resolverem na pista. Eu acho que é isso aí, como a Ferrari tem feito durante todo esse ano, deixado os 2 pilotos se resolver na pista, e é isso, e é assim que tem que ser mesmo. Tem que deixar os caras se resolver, deixa os caras correr, e é assim que tem que ser. E eu acho muito feio o piloto depois ficar chorando, principalmente para a imprensa. Eu acho que uma coisa é você chegar lá na reunião da equipe e falar, pô, cara, tem que ter falado pro Leclerc deixar eu passar. Agora, ficar lá na imprensa falando, porque a equipe, não sei o quê, ainda falar da ex-equipe, porque a ex-equipe funciona e a minha atual não. Eu acho isso totalmente, assim, feio e desnecessário,
E, enfim, muito mimimi. Vai lá, corre e pronto. Mas quero saber a opinião de vocês, o que vocês acham sobre isso, se o Hamilton tá certo, se o Leclerc tá certo, se ninguém tá certo, se o Acer tá certo, se a Ferrari tá certo, se eu tô certo, enfim, comente aqui nos comentários, certo? Muito obrigado, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e aquela coisa toda. Muito obrigado, grande abraço a todos, até o próximo e tchau.